A Globo cometeu um erro gravíssimo na noite de ontem, segunda-feira, e não é daquele áudio vazado que eu estou falando. Caso você não tenha visto, no início da manhã de ontem, enquanto exibia um trecho do discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao lado do presidente norte-americano Donald Trump por conta do acordo alcançado para dar fim ao conflito contra o grupo terrorista Hamas, o pessoal da Globo News acabou deixando sem querer o áudio do estúdio aberto, e isso fez com que uma das jornalistas da emissora fosse ouvida desejando algo que, sinceramente, nem merece ser repetido aqui. Mas não é sobre esse episódio que eu estou falando. O que eu preciso mostrar nesse vídeo é o que aconteceu ontem já no final da noite, pois trata-se de algo ainda mais comprometedor para a emissora e para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como você já está cansado de saber, há um bom tempo a Globo passou a jogar diariamente a sua credibilidade no lixo, em especial seu canal supostamente de notícias, a Globo News, que deixou o jornalismo completamente de lado para exercer militância política e ideológica. Essa militância, obviamente, inclui a repetição de toda e qualquer narrativa criada por aqueles que hoje estão no poder, seja no executivo ou no judiciário, e um contorcionismo absurdo para tentar fazer com que pareça normal e legal as aberrações jurídicas e políticas que são praticadas. Eu até separei um exemplo claro desse tipo de situação ocorrida hoje mesmo pela manhã. Nessa terça-feira, 14 de outubro, estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal os integrantes do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe. Ao falar sobre esse julgamento, Miriam Leitão, aquela militante da famosa frase "entenda como isso é bom", usou da mesma criatividade recomendada dentro do gabinete de Alexandre de Moraes para justificar a possibilidade de que hoje alguém seja condenado criminalmente por ter feito algo que não é crime de acordo com a legislação brasileira. É importante essa pergunta porque são muitos núcleos. Esse, por exemplo, é o núcleo 4, vai ser julgado antes do núcleo 3. Depois eu explico o 3. O 4, eles são acusados de ter trabalhado de formas, de várias maneiras para desacreditar e tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Pode parecer assim, mas qual o problema disso, né? É que quando tira a confiança no sistema eleitoral era uma parte importante do projeto de fazer um golpe de Estado. Primeiro se desconfia, será que a eleição é fraudada? Se a eleição é fraudada, a democracia é falsa. Então é isso que leva. Mas eles fizeram mais do que isso. Quem leu todos os processos e tudo que foi divulgado pela Polícia Federal, que é um trabalhão danado que a gente tem que fazer, jornalista, advogado também tem que fazer, mas nem todo mundo tem que acompanhar isso, viu que eles estão em vários momentos falando coisas absurdas e participando de várias conspirações. Outra coisa, eles são acusados disso, a primeira vez que são acusados no processo criminal por atacar o processo eleitoral. O Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça Eleitoral por esse mesmo crime, né? Resumindo, eles podem ser condenados por manifestarem sua desconfiança, que é uma questão de opinião, sobre um sistema que não é perfeito, não é à prova de violações e jamais deveria ser colocado acima dos princípios democráticos. O judiciário brasileiro hoje trata a democracia e urna eletrônica como se fossem sinônimos, ignorando completamente o fato de que esse equipamento trata-se, na verdade, de apenas um dentre tantos meios pelos quais é possível realizar votações que, por sua vez, são apenas uma pequena parte dentro daquilo que compõe uma verdadeira democracia. Nós estamos diante de casos onde opiniões podem levar a condenações, mas para não deixar isso tão escancarado, foi construída essa narrativa de que essas críticas ao sistema fazem parte de um projeto de golpe de Estado. O problema é que, como mostrou o próprio ministro Luiz Fux em seu voto no julgamento do Núcleo 1, essa tentativa de golpe nunca existiu. Enfim, como eu dizia anteriormente, o fato é que a Globo News se tornou um portal de militância política e ideológica, e isso passa pela repetição desse tipo de narrativas. O problema é que, vez ou outra, acontece um deslize. No final da noite de ontem, um dos comentaristas da emissora mostrou que o restante do pessoal acabou esquecendo de combinar com ele a versão da história que seria contada, e acabou entregando ao vivo uma das ilegalidades que estão sendo praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes nesse exato momento. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas e decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro.
mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu. E vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar, o inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. Agora reflita aqui comigo. Se mesmo repetindo boa parte das narrativas construídas até então, ele ainda acabou entregando Moraes, imagine então o que aconteceria se os verdadeiros fatos fossem contados desde o início. Não importa quem é o réu, afinal, a justiça deve ser cega. Quando um magistrado toma decisões impossíveis de serem explicadas, impossíveis de serem justificadas com base na legislação, é porque o papel que ele está desempenhando definitivamente não é de um juiz. O ministro que mantém essa prisão injustificada agora é o mesmo que concedeu prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que sequer possuía endereço fixo no Brasil. Tudo por conta de uma birra dele com a Espanha, que negou a extradição de um jornalista brasileiro perseguido pelo próprio Moraes. Neste caso específico, a situação foi tão vergonhosa que o próprio ministro teve que revogar sua decisão. Nas mãos de Moraes, a venda que deveria fazer a justiça ser cega foi substituída por antolhos, aquele acessório utilizado para restringir a visão periférica de cavalos e garantir que o foco esteja apenas em uma direção. No caso do judiciário brasileiro, em especial suas instâncias superiores, essa direção claramente é a dos adversários políticos de quem hoje está no poder.